vai pedir autorização. Bom, vamos lá, antes da gente começar de fato o efetivo. Boa noite a todos aí, muito obrigado. Agradeço profundamente aí pelo Léo, que realmente sempre mostra aí extremamente cordial, né, uma paciência enorme com a gente, né? Ao TAC aí, a entrada do TAC, do pessoal também, do Ronaldo, da Jana. Então, o desenrolar dessa live aí, dessa cordial live de fechamento aí de ouro aí para nós, vai ser da seguinte forma: a gente vai fazer uma apresentação, o Léo vai fazer a apresentação do tema especificado lá no título, e de 30 minutos. E depois a gente vai ter aberto aí para Q&A, que é perguntas e respostas, e aí a Janaína vai nos ajudar aí nessa condução. Qualquer coisa, dá um toque na Janaína, pode falar pelo chat. Bom, vão ser 5 momentos, então. O primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, a Janaína entra com alguns comentários aí, algumas declarações, anúncios. Depois o Léo vai fazer a apresentação dele, né, que vai ser muito rica, a gente não tem dúvida quanto a isso. Depois, então, entre apresentação e Q&A, a Janaína volta de novo, né, e ela dá continuidade na terceira, nesse quinto momento, que é só para as perguntas que ela vai me ajudar a coletar aí para disponibilizar. Bom, fico grato por todos aí. Na medida do andamento da apresentação, a gente vai deixar disponível a entrada de qualquer um. Bom, eu vou só fazer então, uma breve introdução. Bom, antes de mais nada, nós estamos agora iniciando de forma cordial, extremamente polite do Léo, para compartilhar com a gente uma palestra de tecnologia, desafios e oportunidades de sistemas embarcados para veículos automatizados e autônomos, do senhor Leonardo Orestein, que reside na Califórnia, né? Como diz o Taka, né? A meca dos carros autônomos, né, o Taka? É um profissional que atua em empresas de veículos autônomos, então... E aí, aqui a gente tem qual que é o o desenvolvimento da apresentação. Bom, o Leonardo ele é brasileiro, com mestrado em controle pela COP, no Rio de Janeiro, que atua na Califórnia, na meca do carro autônomo. Esse meca do carro autônomo foi por causa da carreira, viu, gente? Com passagens em múltiplas empresas de tecnologia, Leonardo tem ampla experiência com autonomia, tendo trabalhado com carros, trens, caminhões, veículos menores. Leonardo foi engenheiro responsável pelos sistemas de planejamento de trajetória e controle de primeiro veículo não tripulado a dirigir em uma rodovia pública dos Estados Unidos. Bom, passa a palavra, então, para a Jana e depois passamos para o Léo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui com todo mundo, sempre nas quarta-feiras, esse horário aí que o professor Max disponibiliza para a gente. E eu, junto com o professor Max e o nosso grupo de pesquisa, a gente vai dar início hoje a um projeto de extensão que é referente a um ciclo de palestras sobre o setor automotivo. E aí agora eu vou colocar aqui no chat um formulário para vocês preencherem com alguns dados, né, para a gente emitir o certificado de horas da palestra que o Leonardo vai proferir hoje, e também para vocês sugerirem temas futuros, que aí a gente vai entrar em contato com o nosso network aí do setor automotivo e ver se a gente consegue trazer o maior número possível de palestras que envolvam o tema, né? E é isso aí. Muito obrigada. E eu vou passar aqui o link do formulário no chat. Léo, fique à vontade. Bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado pelas palavras gentis, Max. Eu sempre quando você fala, eu fico assim, putz, não chega tanto, calma. Mas muito obrigado, você, como sempre, gentil. Não, obrigado a você. Eu vou falar um pouco sobre carros autônomos. Eu trabalho nessa área já há alguns anos. Em autonomia, de forma geral, eu trabalho há mais de 10 anos, mas com carros eu trabalho há uns 4 anos. Então, tem uma apresentação. A apresentação acho que é um pouco mais alto nível,
porque eu acho que essa é uma visão que falta um pouco, né? É uma coisa mais de quem está na área, de como vê o mercado, como vê a tecnologia, como vê o desenvolvimento. Mas, dito isso, se quiserem fazer perguntas mais específicas, sinta-se à vontade. Eu sou engenheiro, eu trabalho realmente como engenheiro de software, então o que eu puder responder seria um prazer. Então, eu espero que agora vocês possam ver minha tela. Todos conseguem ver a minha tela? Deve ter um slide com fundo cinza. Sim. Perfeito. Então, eu gosto de começar pensando um pouco sobre o que é veículo autônomo. Então, eu tenho esses 3 números que eu acho muito importantes. Eu acho que é muito importante em qualquer área que você vá trabalhar. São as 3 coisas que você deve pensar. Então, o primeiro é 1 trilhão, que é $1 trilhão, que é o tamanho do mercado de veículo de robotáxi. Então, táxis sem motorista, né? Nos Estados Unidos. Isso mostra um mercado gigantesco. É realmente uma coisa assim, que pode revolucionar a maneira das pessoas, bens se transportarem, de como as coisas se relacionam. 42 mil são o número de mortos por ano nos Estados Unidos por acidentes rodoviários. Então, assim, tem um impacto social gigantesco. Como todos sabemos, a grande parte das mortes em acidentes de carro são por causa de falha humana. Então, se você consegue tirar esse fator humano, você pode prever muitas mortes desnecessárias. Então, é uma tecnologia que pode realmente melhorar a sociedade, tem um impacto na vida das pessoas considerável. E o último valor é $158 mil. Esse é o salário médio de um engenheiro nessa área, engenheiro de software nessa área. Então, assim, claro, é importante, o impacto social é importante, o tamanho do mercado é importante, mas como engenheiro também é bom saber que o seu trabalho é valorizado. E sempre é bom ganhar dinheiro, mas mais que isso também mostra como o que você faz é valorizado. E como você tem acesso a recursos, como você tem acesso a coisas que, quando você trabalha numa área que, que tem um potencial grande, faz toda a diferença. Eu peguei 3 vídeos, eu não eu vou me apresentar melhor depois, mas eu trabalho na Zux. Mas eu peguei 3 vídeos aqui, um da Zux e outros 2 das concorrentes, só para a gente ter uma ideia de como é hoje em dia, como está hoje em dia a tecnologia. Então, como vocês podem ver, esses 3 vídeos são os 3 vídeos mais recentes que eu achei no YouTube das companhias. Nós conseguimos dirigir bem, nós, quanto indústria. No dia a dia, a maior parte das coisas são resolvidas e acho que quem está acompanhando isso há mais tempo consegue ver que avançou bastante nos últimos anos. Mas eu vou falar um pouquinho de quais são os problemas que ainda existem e quais são os próximos passos, né? Para onde a tecnologia está indo. Então, falar um pouco sobre mim. Eu, como o Dr. Max falou, eu tenho mestrado em controle pela COP, formado em controle de automação. Eu trabalhei na GE, no Centro de Pesquisa da GE, no Rio, para quem já está aí há um tempo, talvez tenha ouvido falar. Fiquei uns 5 anos lá. Lá eu trabalhei em tudo, trabalhei em óleo e gás, indústria avionics, né, a indústria aeronáutica. Trabalhei com trens, em automatização de trens, né. Trabalhei com indústria canavieira, como bioetanol. Então, assim, eu trabalhei em várias coisas diferentes. Em 2017, eu me mudei para São Francisco, por motivos pessoais, e desde que eu mudei, eu entrei na AutoX, que é uma empresa de carro autônomo. Ela, acho que foi a primeira, é uma das 3 empresas que podem dirigir sem motorista na Califórnia, as outras 2 sendo a Waymo e a Zux. E acho que foi a primeira empresa que fez um teste sem motorista na China. Fiquei na AutoX há cerca de 1 ano, depois entrei na Starsky Robotics, que trabalhava com caminhões autônomos. Então, em vez de carro, caminhão, um pouquinho maior. E para quem tem interesse, para quem conhece caminhão, controlar um caminhão é um problema muito difícil e muito interessante. E começo de 2020, eu entrei na Zux. A Zux é uma empresa que é um pouco menos famosa, ela ficou em stealth mode por muito tempo, é uma empresa que mantém um low profile, mas ano passado ela foi comprada pela Amazon, então é o braço de robotáxi da Amazon, então isso acabou criando uma certa notoriedade, mas é uma empresa até bem grande, somos 1.000 e poucos funcionários.
Dito isso, eu trabalho na Zux, mas eu não estou falando pela Zux, eu estou falando como Leonardo engenheiro. Então, até porque eu quero fazer uma coisa um pouco mais imparcial, se possível. Só para ter uma ideia do tamanho, né, do como é o que está acontecendo na parte de AV, como está evoluindo. Esses números são 2 anos atrás, mas assim dá uma noção. Na esquerda você vê o número de milhas divididas na Califórnia. E por que Califórnia? Porque Califórnia obriga as empresas a reportarem o número de milhas, né, quantidade de teste. Então você consegue ver que tem um crescimento exponencial, né? Então, assim, estão testando mais, está crescendo. E à direita você vê a questão de investimento em carros de forma geral, não só autônomos, mas você tem aqui a parte AV Software e a parte de ADAS Components, né? AV2 Software, AV Sensors. Então essas duas áreas são áreas chave, né, para veículos autônomos, e como você pode ver, o investimento tem crescido bastante nos últimos 5, 6 anos e na ordem de bilhões. Então, assim, claramente é um mercado aquecido, está tendo muito investimento, as coisas estão ampliando. E eu gosto muito desse diagrama, que mostra um pouquinho do ecossistema, né? Porque a gente pensa em, né, AV Applications, que seriam, no caso, o Robotaxi e afins, tem algumas empresas, a Waymo, que é o carro da Google, a Zoox está aqui em algum lugar, me esqueci, não estou vendo, mas a Zoox está aqui, a Cruise, que são as mais famosas. Mas você tem todo um ecossistema, empresas fornecedoras de sensores, simulação, tudo isso que em volta, que é um mundo gigantesco. Okay? Muitas vezes pessoas que não são da área perdem um pouco a noção, mas é um espaço muito grande. Tem muita gente fazendo muita coisa muito legal. Mudando um pouquinho de switching gears, como se fala, eu queria pensar um pouquinho no o que é agora automação, né? O que está acontecendo, que a gente falou de várias dessas empresas, e em AV você tem uma coisa muito interessante, que é eu penso nesse conflito entre o silicone e o aço, né? Que é você, de um lado, tendo empresas de software puro, então, empresas que têm sua raiz saem basicamente software, engenheiros de software, e do outro lado você tem as empresas automobilísticas que também estão indo resolver esse problema, né? Têm abordado dois lados, e elas são muito diferentes, são choques de culturas muito grandes. E nos últimos anos, para quem tem acompanhado, você começa a ver uma aproximação desses dois lados. Então você começa a ver empresas de steel, né, tradicionais, Detroit, essa região, começando a ou investir, ou comprar, ou começando a se aproximar com as empresas de software, e do mesmo lado, as empresas de software percebendo, a gente precisa de um parceiro que saiba fazer carros para fill in the gap. Dito isso, o Zoox é uma exceção, que a Zoox está fazendo tudo, e com um carro 100% elétrico, um carro projetado para EVs. Então, eu acho que não botei nenhum slide mostrando isso, mas recomendo fortemente vocês procurarem. O carro da Zoox é muito simpático, é um robô muito simpático. Mas acho que isso é uma coisa interessante. Então, mais uma vez, você está vendo, você tinha essa dicotomia grande, essa diferença grande, que está começando a ver uma aproximação nos últimos 2 anos. Outra coisa também que eu gosto de ressaltar, que muitas pessoas não pensam nisso ou não conhecem, é que você pensa em autonomia, você na verdade é um gradiente, né, não é uma coisa binária. Você tem de um lado o sistema ADAS, né, que é o sistema de auxílio à direção, que tem uma inovação técnica, claro, você tem desafios técnicos, mas em termos de mercado é muito simples, né? Você simplesmente vai vender carros melhores. E você tem coisas mais extremas, tipo que a Tesla faz, ou que a Tesla pretende fazer um dia, que a ideia de você não vai nem mais comprar um carro, você vai ter um carro autônomo que você compartilha com pessoas e você ganha dinheiro botando isso em um pool. Então, assim, você tem o AVs, né, a autonomia, tem desafios técnicos, tem inovação técnica, mas também tem inovações de mercado gigantes, que são várias estratégias de mercado que não eram possíveis antes, mas graças à tecnologia se tornam possível. E as empresas distribuem-se, variam bastante, cada uma tenta encontrar o seu próprio nicho.
Outra coisa também que eu acho importante ressaltar é a questão do AVs contra ADAS. Então, tradicionalmente, isso, claro, tem mudado, mas tradicionalmente, as empresas tradicionais de carro veem a rota para AVs como ADAS cada vez melhor. Então, você pode imaginar como um cruise control cada vez melhor, pode um lane assist cada vez melhor, até que um dia chega no full self-driving. E eu vou falar da Tesla como exemplo disso, porque a Tesla é bem famosa, que a Tesla tem um excelente sistema de ADAS hoje em dia, e a ideia deles é um dia virar self-driving de fato. E se você quiser ir uma parte um pouco mais técnica, você tem classificações da SAI, mas eu gosto muito dessas classificações do Sheridan, que fala, olha, o sistema, qualquer automação, qualquer sistema computacional tem diferentes gradações de o que pode fazer. E você, basicamente, os ADAS estão falando, olha, eu quero começar do 1 para um dia chegar no 10, e as empresas estão investindo direto em AVs, querem começar direto no 10. Benefícios e problema dos dois, mas eu particularmente acho muito interessante essa forma de pensar no problema. Terminando um pouquinho da parte de negócio, da indústria, eu quero falar um pouquinho sobre, de fato, autônomos. Para quem não conhece, para quem não está tão familiarizado, esse é um ótimo diagrama do que é o stack, né, o que roda e o que está envolvido em autônomos. Esse é da Autoware. Autoware é uma organização que tem um software open source para autonomia. E você vê que envolve tudo. Você vê desde a parte de hardware, né, porque você tem sensores, você tem processamento, tem toda essa parte que realmente é única, às vezes, da AVs, passando por uma camada de operacional, uma camada de middleware, até realmente uma high-level application, que são a parte que eu particularmente trabalho, que é decision making, planning, que são o que a gente chama da inteligência, né, o AI, por trás dos veículos autônomos. E eu gosto dessa foto, que essa foto mostra tudo, é da Zoox, mas não varia tanto entre as empresas. Isso é mais ou menos o que tem envolvido em um veículo autônomo. Então aqui você tem radares, lidars, que são basicamente máquinas rotativas que emitem raios lasers e pegam a resposta para calcular a distância até obstáculos. Você tem muitas câmeras, você tem mais lidars. Então, assim, esse é basicamente o stack. Você não tem, além disso, obviamente, sensores inerciais e todos os sensores normais do carro, de velocidade, rotações, etc. Por que eu falo isso agora no contexto de embarcados? É que você consegue ver que tudo isso, basicamente, todo esse stack está rodando dentro do carro. E você tem diferentes níveis de quão embedded, né, quão tradicionalmente embarcado é. Normalmente o controle roda em um ECU, e as coisas mais alto nível, tipo decisão, rodam em uma máquina mais parruda, então uma máquina de GPUs, etc. Mas, no fundo, são todos os sistemas que estão embarcados, são todos os sistemas que estão no veículo. Isso tem milhões de implicações, desde como é que você faz redundância desses sistemas, até como é que você conecta, como é que você transporta megabytes por segundo de dados de um sistema para outro, ou mais até. Como é que você loga isso. Então, eu gosto dessa slide que mostra a complexidade, né? Quantas partes tem esse sistema. Então, eu estava falando antes dos níveis, né, dos níveis de automação. E aqui tem o nível SAI, que a maioria das pessoas já, talvez não, mas muitos já estão familiarizados. Então, você tem o nível 0, que é um carro completamente sem automatização, até o nível 5, que é o carro que dirige sozinho em qualquer lugar do mundo. Ninguém, na prática, a maioria das pessoas não estão focadas no nível 5, a maioria das pessoas estão focadas no nível 3 ou 4. E nível 3, o melhor exemplo é o Tesla, que é um carro que dirige sozinho, mas precisa de supervisão humana, e às vezes falha. E o nível 4 seria um carro que dirige sozinho em lugares bem definidos, mas não precisa de supervisão humana. E nível 3, Tesla é um bom exemplo, mas tem outras empresas que têm ótimos, excelentes veículos, nível de 3, vários sistemas que você não precisa mais botar a mão no volante, por exemplo. Acho que na Inglaterra eles estão até mudando a regulação para você não precisar mais ficar com no volante, algum desses sistemas.
mas nível 4 nenhum é comercialmente viável. Então você tem um piloto em Chandler, da Waymo. Chandler é uma cidade em Phoenix, que está começando agora até comercialmente, você paga para usar, mas é uma cidade, é um subúrbio pequeno que não tem escala, assim, não sustenta o valor econômico é minúsculo, é só mais um valor tecnológico. Você tem outros exemplos de pessoas que estão realmente começando a deploy isso sem um motorista, mas todos ainda são ou protótipos ou pilotos, nada que seja realmente assim comercialmente autossustentável. E por que isso? É porque tirar o motorista é muito difícil. Você fazer esse pulo do nível 3, onde você pode contar com supervisão humana, para o nível 4, onde você não pode contar com supervisão humana, você tem um salto necessário tecnológico e, mais que isso, de validação, que é gigantesco. Então, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência. Não sei se está vendo essa foto, mas esse é o caminhão que dirigiu numa rodovia. Não tem ninguém dentro desse caminhão. Ele foi de ponta a ponta, então ele começou com ninguém dentro. Ele dirigiu 10 milhas de uma rodovia na Flórida. Ele parou tudo isso completamente sem nenhum ser humano dentro dele. O ser humano apertou OK, saiu do veículo e todo o resto foi autônomo. E eu posso falar sobre isso, porque eu era responsável por toda a parte de planejamento e controle de trajetórias nesse veículo. E como é que isso é feito? Na verdade, você tem que definir o ODD, né? o design, o domínio operacional, que é falando assim, olha, nesse sistema, nessa região, nessas situações que são bem conhecidas, que nós mapeamos, nós entendemos muito bem, nós conseguimos mostrar que esse sistema é seguro. Então, essa é uma grande parte, e foi um trabalho grande que eu fiz para mostrar que esse caminhão poderia rodar nessa via específica de forma segura. Mas para isso virar realmente um produto, para isso realmente virar alguma tecnologia disruptiva, você também tem que ter um espaço que é rentável e que você pode escalar, né? Que pode ser scalable. Então, só para dar alguns exemplos, uma aplicação que a gente pensou nesse caminhão era para fazer transporte, uma rodovia no meio do Texas, para transportar óleo para fracking, e era seguro. Nós conseguimos mostrar que o sistema era capaz de dirigir de forma segura nesse lugar. Era rentável, como ninguém queria fazer esse trabalho no meio do nada, em situações bem desagradáveis, 24 horas, você conseguia realmente ganhar dinheiro com isso, mas não era scalable, porque existia um número bem limitado de postos de petróleo no Texas que estão interessados na tecnologia. Do outro lado, você tem coisas como dirigir em downtown New York, né, que o pior trânsito que eu consigo imaginar, nos Estados Unidos, pelo menos, que com certeza é rentável. Se você conseguir fazer isso, você consegue ganhar muito dinheiro, você consegue botar milhares de carros fazendo isso, mas mostrar que seguro é muito difícil, porque o que vai acontecer? Como é que você define esse domínio operacional? Então, o que a maior parte das empresas hoje estão fazendo é falando, ok, como é que eu acho esse sweet spot, né, essa interseção onde eu consigo mostrar que o sistema é rentável, que posso escalar até uma quantidade grande de carros para fazer sentido o investimento, mas ainda mantendo uma segurança, mesmo sem ter um motorista. Para quem já está mais familiarizado com desenvolvimento de software, com certeza já viram esse modelo V de desenvolvimento, é super tradicional. E a ideia é bem simples, você define o que você vai fazer, né? Então, Concept of Operation seria definir seu ODD. Baseado nisso, você define seus requisitos, você detalha o seu design, escreve o código e testa. A questão é, como é que você faz isso em um sistema para um veículo autônomo? Como é que você define a sua operação? Como é que você define o que pode acontecer quando você está dirigindo no centro da cidade, como São Francisco, onde muitas coisas acontecem? Como é que você quer requisitos para isso e sem demorar 10 anos só nesse processo? Então, a questão é, como você consegue fazer desenvolvimento seguro sem cair nos círculos como da indústria de aeronáutica, onde um novo avião demora 20 anos? Além disso, como é que você consegue fazer tudo isso usando sistemas que são complexos, bem complexos, como, por exemplo, um sistema de machine learning, onde é completely data-driven, né, completamente baseado em dados. Então, você
oferece imagens, você oferece casos para treinar seu sistema, você mede os resultados, mas como é que você sabe como é que isso extrapola, além de onde você está atuando? Então, isso acho que é uma das grandes questões hoje no sistema autônomos. A Zux tem sua solução, todas as empresas têm as empresas sérias trabalhando nisso, têm soluções, mas acho que esse é um dos pulos do gato, que é uma coisa mais recente. Então, se você pega o que a indústria fazia 3 anos atrás, era uma questão de fazer um demo legal, de mostrar uma situação difícil, onde o veículo estava tentando passar por um veículo em fila dupla, enquanto vinha um pedestre, e mostrava, olha só como nosso stacker, como nosso software é sensacional e consegue resolver esses problemas super difíceis. Nos últimos anos, passou a ser meio ao contrário. É tipo, olha, não estamos tão interessados nisso, é importante, legal, mas o que realmente diferencia uma empresa dessa área é ser capaz de falar, olha, nós conhecemos nosso sistema, né, nós conhecemos nosso domínio operacional, nós sabemos como ele vai reagir e nós conseguimos mostrar a segurança e, a propósito, é numa área que é rentável e escala. Então, acho que teve esse shift nos últimos 2, 3 anos para menos assim, ok, a gente provou que a tecnologia é viável em termos de nós conseguimos dirigir sozinho, agora como é que a gente transforma isso em um produto? E para quem já está familiarizado, para quem está acostumado com desenvolvimento de R&D, isso é um ciclo normal, todo o sistema passa por isso, entre você saindo da fase protótipo e começando a pensar em um produto. Então, estando na área, é uma super interessante que eu estou vendo essa transição acontecer, e para quem quiser trabalhar com isso hoje, vai ver também essa transição acontecer, de sair de protótipo para produto. E só falar um pouco, dando uma ideia de quais são as ferramentas, SOTIF, que esqueci exatamente o que a sigla quer dizer, mas eu tenho certeza que o Taka e o Max sabem, vão poder me corrigir aqui, mas se começar a falar de análise de segurança. Então, uma forma interessante de pensar nisso é falar, ok, nós temos coisas que nós sabemos, né? Nós sabemos como o sistema vai se comportar, e às vezes a gente sabe que vai ser não seguro, então nós sabemos que nessas situações tem riscos, e às vezes nós sabemos, na situação não tem nenhum risco. Mas nós também temos a região desconhecida, que olha, sinceramente nós nunca exploramos esse cenário, nós não sabemos como o sistema vai se comportar. E parte das situações ele vai se comportar bem, parte das situações ele vai se comportar mal. Então, muito trabalho agora que tem sido feito é falar, ok, como é que a gente pode conhecer bem o sistema para, primeiro, garantir que a área conhecida e segura é o maior possível, e segundo, garantir que a área desconhecida é pequeno o suficiente para não precisar se preocupar, e mais importante, que a área que a gente sabe que não vai dar certo não faz parte do nosso design operacional. Acho que esse foi meu último slide. Como eu disse, eu queria fazer uma coisa mais alto nível, mas estou aqui aberto para perguntas. E Janaína e Max, por favor, podem começar. Obrigado aí pela explanação. Eu acho que a gente fica aberto aí a quem tiver interesse em fazer alguma pergunta. Eu vou fazer a minha primeira e depois eu deixo para a Janaína. Né? Léo, qual que é o perfil de um profissional assim na área de software embarcado que é muito desejado pelas montadoras, pelas startups de self-drive cars? Que o cara conhece ferramentas de desenvolvimento de software, ou que faz software na mão, como é que é feito o software e como é que é integrado? Qual que é a percepção assim, de que eles... de qual que é o perfil que eles estão precisando mais? Que conhece mais o quê? Uhum. Olha, estranhamente, uma coisa que quando eu comecei nessa área, eu tive um grande estranhamento, mas todo mundo escreve código na mão, principalmente nessas empresas aqui do Vale do Silício. E eu acho que é uma questão tradicional, você não... O engenheiro de software tradicionalmente olha código automático com certo receio. Então, todas as empresas que vêm dessa região, né, vêm dessa tradição, preferem que você escreva seu próprio código. Para código embarcado, é C++, assim, sem exceção. E de preferência, C++ de altíssimo nível. Então, você está falando de coisas seguindo padrões de qualidade, como AutoSAR e outros. E, normalmente, você tem alguma outra
a habilidade adicional. Então, por exemplo, minha formação é controle, então eu escrevo código embarcado, mas eu também tenho toda uma expertise específica em controle que eu uso no meu dia a dia. Tem outras pessoas que têm expertise em outras áreas, seja em sensores, seja em planejamento, seja em tomar decisão, mas normalmente esse é o perfil. A área de controle é muito aquecida aqui, e assim, só para dar uma ideia, literalmente tem uma pessoa me procurando para fazer entrevista por dia, na média. Ele já teve pontos ridículos de pessoas dando oferta de emprego sem nem fazer entrevista, falou, olha, vem trabalhar com a gente, aqui está a oferta, aceita, vamos. Isso é quando aquecido está o mercado, porque tem uma demanda gigantesca de profissionais que consigam escrever código de qualidade e que tenham conhecimento específico na área de controle, planejamento, perception, que seja. Então, acho que seria isso. São pessoas que conseguem escrever código em C++ de alta qualidade, mas que também tem alguma outra talento na área de application para contribuir. Tá, obrigado. Janaína, você quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de que você pudesse falar qual que é a implicação, qual que é a importância que tem de System Engineer, engenharia de sistema. Sistemas que muita gente que não é da área de engenharia de produção começa a falar de forma negativa, pejorativa, engenharia de sistema, e qual que é a ligação que tem de engenharia de sistemas com veículos autônomos. Excelente pergunta, Max. Então, isso é curioso, que é uma coisa que eu venho de uma visão mudando bastante. Então, se você pensa 3 anos atrás, engenharia de sistema era uma coisa secundária nesse espaço, porque todo mundo queria só fazer a sua aplicação legal, fazer o seu sistema um demo legal, onde resolve vários casos difíceis, ninguém parava para pensar no sistema como um todo. Né? Só todo mundo tentando fazer o seu protótipo que funcionasse bem. Quando você começa a falar em transformar isso em um produto, e quando você começa a falar em mapear o seu UDD, percebe-se que não funciona, porque você tem a pessoa que faz o controle, ela não entende o sistema como um todo, então ela não consegue ver the big picture, né? Então não consegue ver onde o sistema tem que atuar para entender quais são as limitações, quais são as coisas importantes e não são. Então o que você começou a ver nos últimos anos todas as empresas têm contratado mais engenheiro de sistema, tem crescido bastante essa área, e você começa a ter muito mais interação. Então, eu converso pelo menos uma vez por dia, eu converso com um engenheiro de sistemas que está trabalhando com o meu time, para entender, ok, esse cenário, como é que a gente vai lidar? O que eu tenho que fazer? Esse caso é importante, não é? Então, assim, o engenheiro de sistema é fundamental para ajudar a entender o problema. Porque sem entender o problema vai ser muito difícil conseguir resolver. Tá. E com relação à empresa que você atua, a parte de você, por exemplo, qual que é a relação que tem com universidades ou centros de pesquisas? Vocês fazem, geralmente essas empresas, elas fazem tudo in-house ou não? Por exemplo, a parte de... Eu sei que a Tesla, por exemplo, contratou o cara que fez o projeto da CPU lá da AMD. Foi lá, comprou o cara e fez aquela Neural CPU, né? A CPU de redes neurais. Tem alguma relação com universidades? Tem alguma parceria? Existe? Ou é um modelo operacional diferente hoje em dia? Por causa de patente ou propriedade intelectual? De forma, assim, existe uma relação forte, mas como fornecedor de talentos. Então, normalmente as empresas veem a universidade como o pipeline, né? É importante você ter gente qualificada e você pega gente de vários níveis, tem gente menos comum, mas desde pessoas graduando até mestres e doutores, muitos doutores. Então, assim, você tem esse pipeline, né? Essa questão que a universidade é importante para fornecer o talento. Existe alguma colaboração, mas não é tão grande assim, basicamente, como você disse, por uma questão de propriedade intelectual. Essa área é extremamente... qual o termo em português? Ela é extremamente confidencial. Assim, é muito difícil você ver resultados, você ver coisas práticas
Às vezes você tem um outro paper sendo publicado, mas é muito difícil, e são sobre áreas muito específicas, quando você realmente vê um trabalho nessa área. Por causa disso, porque é uma competição ainda, então cada um meio que está tentando esconder o seu jogo. Então, assim, você claro, tem exceções, tem algumas parcerias, tem algumas coisas acontecendo, mas a maior parte é ou como fornecendo talentos, ou como um aprendizado, né? Assim, nós trabalhamos com pesquisa de ponta aqui. Assim, existem vários casos de paper publicado esse ano sendo implementado esse ano. Entendi. Uma pergunta, naqueles vídeos, aquele segundo ou terceiro slide, que tem uns vídeos, tem um primeiro lá das UX, tem duas imagens. Uma que é uma visão, percepção da câmera, e a outra que é uma percepção atrás do carro. Qual que é o propósito? Porque eu vi o diretor que trabalha com essa área, ele é um indiano que fez doutorado nos Estados Unidos, eu acho que foi em Califórnia, e ele que trabalha com isso. Por que disso? Por que dessas duas formas de percepção? Qual que é o propósito disso? Uma só não resolve? Por quê? E você vai ver que as três empresas têm alguma coisa assim, né? Você tem normalmente a câmera e você tem a visão da máquina. Isso, a visão do sistema, parece. Isso. Por quê? É para você fazer um vídeo melhor, e porque hoje ainda todos esses três vídeos tinham um ser humano dentro do carro. Então, só para você ter uma ideia de normalmente como operam, você tem um motorista de segurança, que é a pessoa que está atrás do volante, né? E caso tenha alguma emergência, caso tenha alguma falha do sistema, ele assume o controle. E você tem um operador ao lado, perdão, que está analisando o que está acontecendo, está vendo se tem uma coisa errada, está catalogando o sistema, coisas interessantes. Então, por exemplo, tenho certeza que nesse vídeo da Waymo, esse operador falou, opa, hoje tem muita fumaça, hoje tem muita fog, muita névoa. Vou marcar aqui porque o time que cuida de LiDAR vai estar interessado nesse dia. Então é muito da parte de classificação do Road Tracking. Entendi. Exato. Então de acordo com o Éder. Só que aí, ou na Europa, você tem vários níveis de weather, né? Por exemplo, neblina, cerração e tal. Aqui nós somos o contrário, a gente tem condições de estrada ruim, bala na placa, não sei o quê. Então, esse daí que é muito aplicado ao Didi, né? Isso. Então, assim, é realmente uma realidade diferente no Brasil para dirigir. Não é impossível, mas ia ser difícil. Mas basicamente é isso que você está vendo. Então, esse embaixo seria como o sistema interpreta a situação, né? Como o sistema interpreta o que está acontecendo. E só lembrando, aqui a gente está vendo a câmera, mas você tem algumas, provavelmente centenas de vezes mais informação sendo processada do que só essas câmeras que você está vendo. Ainda assim, está gastando muita energia. Porque um veículo autônomo, as pessoas, eu acho que... eu trabalhei com chicote elétrico e consome muita energia. Eu queria passar para o outro, fazer um switch para uma outra pergunta. Obrigado, eu acho que foi... Gente, pode fazer as perguntas, por favor, fique à vontade. Eu vou aproveitando para me fazer. Eu queria te fazer uma pergunta que sempre me gerou uma dúvida. O CEO principal da Zoox é um cara que formou na Universidade de Stanford e tal. Só que a CEO, que é a Aisha, ela era CEO da Intel. Então, o business dela era microcontroladores. E a diretora aqui, Holmes, qual que é a importância de pegar um CEO de uma empresa dessas com outro negócios e trazer para as Zoox? O que agrega para as Zoox isso, para essas empresas? Eu nem vou compartilhar o vídeo mais, ou então a Janaína corta essas partes, tá? Não tem problema nenhum. Então, o CTO da Zoox, CTO e founder, que é o Jesse, ele é realmente doutorado, acho que tem pós-doc até em Stanford, que ele fundou a empresa, e acho que 2 anos atrás a Aisha entrou como CEO, e ela é realmente da área, ela veio da Intel, não era CEO da Intel, ela era uma executiva, mas não era CEO da Intel. E acho que a ideia porque assim, é um espaço nascente, né? Então você precisa de lideranças fortes que ainda não existem. Assim, você ainda está formando essas lideranças, ainda está se formando essa capacidade executiva. Então, eu acho que é uma excelente CEO, na minha opinião. Ela entra muito com isso. Assim, como você lida com uma empresa que tem 1000 funcionários, né? Não é mais uma startup de fundo de garagem.
Você precisa de outro, assim, o skill set é outro. Então entra muito nisso de como adicionar know-how de como se gerir uma empresa de tecnologia, que é uma coisa muito difícil. Entendi. Então não é a questão do produto, a qualidade do produto com concorrentes, com uma percepção de mercado. Nós vamos ver o segmento, ou seja, ela não tem esse skill relacionado com a parte de mercado, ou seja, né? É mais, na verdade, até de governança interna. Assim, claro, sem desmerecer, ela é acho que ela é engenheira até, e ela é uma excelente, assim, uma pessoa muito inteligente. Mas, assim, o que eu tô falando, assim, é mais do que só a pessoa, é mais do que vem assim, não, a gente quer alguém da Intel, e mais, tipo, nós queremos alguém que seja capaz de liderar uma empresa que é uma startup que está crescendo. Então, acho que agrega um pouco nesse aspecto também. A gente tem uma pergunta aqui do João Alexandre para o Leonardo, que é: como o mercado reage ao profissional que ainda não tem experiência? Como é possível se inserir? E já emendando mais uma pergunta do João Pedro, qual a importância da conectividade entre os veículos autônomos? Então, João Alexandre, excelente pergunta. E como assim, o AVs não é muito diferente de outro mercado, que é sempre mais difícil de se inserir quando você não tem experiência. A boa notícia é que a área não existe tanto tempo, então você não tem muita gente com experiência no mercado. Alguém com 5 anos é raríssimo. A Waymo, que é a empresa que está fazendo isso há mais tempo, né, que era da Google, ela começou há 10 anos. Então, por definição, você não tem ninguém que está fazendo isso. AVs, comercialmente, há mais de 10 anos. Só para ter uma... Então, dito isso, você tem que ter um diferencial. Então, assim, eu já entrevistei milhares, centenas de pessoas, já contratei várias, e muitas delas eram recém-formadas, né? Alguém que terminou uma graduação, terminou um mestrado. E, no fundo, o que você está procurando olha, o que essa pessoa fez? O que mostrou que ela tem interesse na área, tem paixão pela área, né? Então, vai aprender, vai se interessar. Ou, 2, ela trabalhou em alguma coisa ou numa universidade ou em um projeto fora nessa área. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu contratei numa antiga empresa era um engenheiro recém-formado, tinha acabado de terminar a graduação, que é bem comum, mas ele era da Fórmula SAI. E era um cara apaixonado por carro. Então, assim, era aquele tipo de pessoa que no final de semana lê paper porque gosta. Claro que não precisa ler paper no final de semana para ser contratado, mas você tem que mostrar, olha, eu não tenho experiência, mas eu compenso isso ou por interesse, porque eu, quando estava estudando ainda, eu corri atrás, eu tentei fazer alguma coisa, e eu não tenho oportunidade ainda, mas vou mostrar valor. Então, acho que isso que falta. Você não basta falar assim, não, eu estou formado, aqui está meu diploma, tem que ser, ok, mas o que você se interessou, o que você correu atrás? E respondendo a pergunta do outro João, da conectividade, então, V2V, né, ou V2X, essa conectividade entre veículos e o ambiente, é uma questão complexa. A maioria dos sistemas autônomos não considera isso no seu design. Então, por exemplo, os carros não falam, não, eu vou poder comunicar com os outros carros e assim que eu vou resolver os problemas, tirando exceções. E o motivo é muito uma questão de protocolo, uma questão de standard, porque você não tem um standard, então, assim, como é que o carro da Ford vai conversar com o carro da GM, que vai conversar com o carro da Zux? Qual vai ser a linguagem comum? Qual vai ser os sistemas? Então, assim, isso ainda não está feito. Como eu falei antes, existe muita confidencialidade, não existe ainda um grupo forte de interação dessas empresas. Então, eu tenho pouca ideia dos detalhes de como outra empresa funciona. E, para terminar, não existem ainda padrões claros da tecnologia. Então, se você vê os 3 exemplos, não sei se você consegue ver, mas são bem diferentes do que os carros estão vendo. Então, a Zux está representando os carros de uma forma, a Cruise representa de outra, a Waymo representa de outros. Então, assim, como é que você vai comunicar? Eu vejo um carro, mas como é que você vai saber o padrão que você fala? Isso é um carro, vai ser igual ao padrão que outra empresa vê que isso é um carro. Porque isso faz parte de como as empresas resolvem um problema de dirigir. Nessa mesma lógica, a gente tem aqui a pergunta do Douglas, né?
Ele fala, parabeniza pela apresentação e fala, Leonardo, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Sobre a infraestrutura viária, como as empresas do setor estão vendo a possibilidade da instrumentação na via, V2I, auxiliar na visibilidade das automações do nível 4 e 5? Então, como eu falei, de forma geral, não consideram, assim, não é uma coisa que estão contando com isso. Existem exceções, por exemplo, tem um protótipo, tem um piloto, acho que na China, me esqueci a cidade, que eles fizeram uma rodovia totalmente instrumentada para tentar ver qual seria o impacto, quanto isso ajuda. Acho que tem um piloto também nos Estados Unidos, onde os sinais de trânsito, semáforos estão instrumentados e tentando ver como é que isso ajudaria. Mas, no final, é uma coisa assim, nós não podemos contar com isso, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer, e a gente quer desenvolver isso e ter isso transformar isso em produto quanto antes. Essa acho que é a visão geral. Jana, pode fazer. Aqui, a Suelen, muito obrigado pela apresentação. Gostaria de saber quanto está aquecido o mercado em relação aos veículos elétricos e híbridos. Tem-se o Volvo elétrico e pesquisas de alto padrão na DAF, Holanda, entre outros. Mas hoje, quanto próximo está de se tornar uma realidade dia a dia? Olha, veículo elétrico é normal aqui nos Estados Unidos, assim, não, assim, ninguém nem no dia a dia. Meu carro é híbrido, assim, elétrico e híbrido a gente já está um ponto muito além disso, já é no dia a dia. Autônomo ainda não, mas elétrico e híbrido é um carro como todos os outros. Acho que em breve vai ser a maioria por aqui. Desculpa perguntar, você pode falar qual que é o seu carro híbrido? Eu tenho o Fusion, o Ford Fusion. Tá, o Fusion. Mas o híbrido sem bateria, que é o híbrido com bateria pequena. Parabéns, Voltei, professor. Caí, né? O João Pedro pergunta, e qual o veículo mais difícil de controlar, elétrico ou a combustão? A combustão, sem dúvida. Elétrico é muito mais fácil, muito melhor, e eu controlei veículo a combustão e eu espero nunca mais ter que fazer isso na vida. A Eli Bernard pergunta, nos Estados Unidos, em alguns estados, me parece que é obrigatório que os dados dos testes de veículos autônomos sejam públicos. Isso conflita com as questões de sigilo? Excelente pergunta. Realmente isso é verdade, na Califórnia é um deles, que você tem que tem informações de dados públicos. Não tem nenhum conflito com a questão de sigilo, porque o nível de informação que você tem que providenciar é bem alto nível. Então você tem que falar quantas milhas, né, quanto você dirigiu e quantas intervenções humanas teve nessas milhas. E para quem acompanha isso, sabe que essa é uma métrica terrível, porque não existe nenhum padrão. Então, como se define que uma intervenção humana foi necessária ou não, depende de empresa para empresa. Então, não é exatamente uma coisa que você pode usar para comparar diferentes empresas. O Leonardo pergunta, né, seu xará. Parabéns pela apresentação, Leonardo. Aproveitando, qual é o principal gargalo no desenvolvimento de veículos autônomos? Desenvolvimento e integração de sistemas em termos de software ou desenvolvimentos de componentes, como ECUs e sensores? Na minha opinião, pessoal, é software. Software ainda é o grande gargalo. De uma forma geral, a diferença que eu enxergo, mais uma vez, minha opinião, é que software ainda tem uma questão de como vamos fazer. E hardware é mais uma questão de como eles vão fazer melhor. Então, você tem, por exemplo, qual placa vai rodar, você tem opções, mas você consegue uma placa mais eficiente, ou com custo mais baixo, ou que tem mais processamento, mas você meio que sabe o que está acontecendo. E o software tem uma questão de, ok, qual é a melhor arquitetura de software para fazer isso? Quais algoritmos nós vamos utilizar? Então, o software acho que ainda tem um gargalo maior, no sentido que tem mais questões abertas. Professor Max, alguma complementação ou segue nas perguntas? Segue? Pode seguir, Jana, por favor. O Júlio Baldi pergunta, o que tem sido feito para melhorar o tempo de recarga de bateria, visto que o tempo de carga pode ser longo? Eu não sou muito da área de bateria, então a minha resposta talvez seja não tão interessante,
mas muito é uma questão de como você desenvolve o seu modelo de negócios. Então, por exemplo, na Zux, você pode deixar o carro carregando de noite, né? Você não tem tanta demanda por veículos à noite, então se você consegue um veículo que dirija 10, 12, quantas horas forem durante o dia e de noite ele carrega, você já consegue um produto. Mas, assim, existe tecnologia nisso, só não é muito minha área. Ô, Léo, opa. Opa, desculpa, professor. Desculpa, eu queria só fazer uma pergunta. Aquele modelo novo da Zux que saiu, ele é um shuttle, né? É muito um modelo mais tipo adequado para a Europa, que você tem que fazer viagens de curta distância, mas aquele modelo é um shuttle mais para cidades, né? E aí você tem do outro lado, você tem o Cruze, né? Que é um veículo elétrico da GM, que a Cruze comprou a Voyage, do Olivier Cameron, e você tem também o outro lado, que era da Google Cars, que é o Waymo, que pega um híbrido da Chrysler. Qual que é o target principal, então, desse modelo da Zux, que é um shuttle? Na verdade, ele já mostra que não tem o volante e o pedal. Então, já é diferente dos outros dois. Já é totalmente... Ele já nasceu para ser Mobility as a Service. Então, o que foi assim, os pontos principais dele? Que eu vi que as lanternas iluminadas foram diferenciadas dos tradicionais. Ele não tem uma aerodinâmica para altas velocidades. O que se caracteriza assim por ele ser diferenciado mesmo dos outros, tecnicamente? É uma pergunta interessante. Obviamente, eu gosto do carro da Zux, né, do robô da Zux. Eu não chamo de carro, porque não é. Eu sou muito enviesado, mas a ideia que a Zux teve há 6 anos atrás, né, quando ela apareceu, foi: olha, não faz sentido a gente tentar transformar um carro em um veículo autônomo. Você está reinventando como as pessoas transportam, você tem que reinventar o hardware, né, a carruagem, por assim dizer, que transporta as pessoas. Então foi feita uma análise e falou assim: o que a gente precisa? Qual é o uso do dia a dia? E percebendo, olha, se você está 95% das vezes que você entra, esses números são inventados, né? Eu não sei os números exatos, mas a grandíssima parte das vezes que você anda de carro, você não usa seu porta-mala. Assim, eu pelo menos quando ando de carro, eu nem sempre uso porta-mala. Entendi. Então por que tem um porta-mala? Tem uma outra coisa que é super divertida, que o carro é bidirecional. Então ele pode, qualquer uma das duas direções tem nenhuma diferença. Não existe frente e trás no veículo. Por quê? Porque é mais prático, assim. Se você não tem um motorista, tanto faz para que lado você está dirigindo. É que nem um vagão de trem, por exemplo, que também não tem frente e trás. Outra questão é, se você não tem um motorista e você consegue um sistema de controle mais avançado, você pode girar as 4 rodas independentemente. Então o carro da Zux, o eixo da frente e de trás, os dois steer, né? Os dois giram. Então, assim, foi um pouco disso. Foi meio, a ideia foi: se nós tivermos um carro autônomo, qual seria o carro ideal para isso? Qual seria o veículo ideal para atender essa função? E projetaram daí. E aí é uma coisa que na Zux se repete bastante, que assim, quando fizeram isso, 5, 6 anos atrás, todo mundo falou: vocês são idiotas, isso não faz nenhum sentido, vai dar errado. E aí, se você olha o que está acontecendo nos últimos 2 anos, todas as empresas estão lá, não, e aqui, a Cruze tem, aqui está o Cruise Origin, que é o veículo autônomo, o veículo projetado da Cruze para autonomia. Isso tem várias, assim, todas as grandes montadoras também têm pelo menos um protótipo, um design disso. Então é isso, é uma questão de uso. Prosseguindo com as perguntas, professor, ou tem mais colocações? Não pode, vê a do Daniel. Tem bastante aqui. Eu tô na ordem que chegou, tá? Não vamos, pular. Tá bom. O Laércio tem uma questão sobre aí, segurança, né? E aí ele redige da seguinte forma: uma questão que sempre existiu na ficção é o controle externo, ou seja, invasão indesejada. Como você enxerga essa realidade? Estamos preparados? Olha, de forma geral, sim. Você, no caso da Zux e de outras, grande parte, você ainda tem as empresas que desenvolvem, responsável pela operação do sistema, que deixa tudo muito mais fácil.
Então, assim, é um veículo que você faz manutenção na própria empresa, que não tem ninguém operando no dia a dia, é muito mais fácil proteger. Do outro lado, você ainda tem... Aí, quando você começa a pensar em coisas tipo, é um carro para consumidor final que é autônomo, aí começa a ficar mais complexo. Porque aí você tem que ampliar um pouquinho, né? Você tem menos controle do quem vai ter acesso a esse veículo e fica mais complicado de você garantir que não vai ter a questão de cibersegurança. Mas para essas empresas que estão meio que fazendo tudo end-to-end, né, que também dominam o deployment, ou que o deployment é feito pela empresa, né, não é feito por pessoas físicas, eu particularmente não tenho muito receio com isso, não. O Daniel pergunta, aqui no Brasil, as engenharias de produtos de componentes de sistema EIDAS, fornecedores e montadoras, estudam o Drive in the Loop com o sensor Fusion para validação das funções em ambientes virtualizados, conforme o modelo V apresentado. Esses veículos são nível 2, conforme a SAE 3016. Como você enxerga esse recurso virtualizado citado para validação em nível 3 e 4? É uma boa pergunta, você me pergunta, Daniel. Então, para nível 2, você pode contar com o motorista, né? Então, faz sentido você fazer uma coisa com driver in the loop. Para nível 3 e 4, você não tem mais o motorista, né? Quer dizer, desculpa, 3 você ainda tem. Então, para o 3, provavelmente, você poderia ainda aplicar isso bastante. Mas para nível 4, você não pode contar com o motorista. Então, quando você começa a fazer análise de segurança, né, para quem já fez análise de segurança, você tem a questão da controlabilidade, né? Quais são os mecanismos de controlabilidade para caso de acidente, caso de falha no seu software? Fica muito complicado, porque o único mecanismo que você tem é o próprio software. Então, assim, você tem outras coisas, né? Você tem hardware in the loop, você tem outras maneiras de simular o sistema para validação, mas motoristas drive in the loop, uma intervenção humana, normalmente não é considerado. Eu tenho a pergunta, eu vou emendar 3 perguntas, tá? Que 2 é mais simples se você responder e uma vai ter que ser um pouquinho mais elaborada. Então, aqui, o João Pedro pergunta, além das questões de transparência de dados, há outro tipo de legislação para veículos autônomos? Aí, o João Eduardo pergunta, uma pergunta mais específica na parte de disponibilidade de trajetória para veículo. A apresentação das trajetórias é feita de forma síncrona, com sistemas que dependem desses pontos, ou o tempo em que os dados de trajetória são disponibilizados é desconhecido e o sistema consegue fazer a troca entre trajetórias à medida que são disponibilizadas. E para fechar, a pergunta da Eli Bernard, se quisermos introduzir mais o assunto no Brasil, o que você sugere? Investir em software? Nossa, são 3 perguntas difíceis. Vamos lá. A do João. Questão de legislação. Os Estados Unidos é uma federação, então é muito estadual. Então, cada estado tem sua lei particular. Por exemplo, aquela foto que eu mostrei do caminhão foi feita na Flórida, e um dos principais motivos é que a Flórida era muito mais aberta em termos de legislação. Lá Flórida, isso foi em 2019, em 2019 já era permitido você botar um caminhão sem uma pessoa dentro. Isso só recentemente é permitido na Califórnia, por exemplo. Ainda assim, você precisa de uma permissão específica. E varia bastante. Tem estados que não têm legislação, então é um grande risco jurídico, porque você não sabe o que vai acontecer. Tem estados que estão legislando e são bem abertos, como a Flórida, é bem receptiva. Tem pouquíssima legislação nesse sentido. Quer dizer, tem pouquíssimas restrições, tem legislação que é bem receptiva. E você tem estados como a Califórnia, que é bem restritiva. Então, você tudo é bem regulado, você tem várias regras, e, por exemplo, eu acho que hoje na Califórnia você não pode cobrar para andar em veículo autônomo, que basicamente deixa impossível você ganhar dinheiro com isso, né? Movendo para a pergunta do João Eduardo agora. É uma pergunta mais técnica, deixa eu ver se consigo entender. Por 5, né, normalmente é um sistema de todos os nós, né, todos os sistemas, normalmente generalizando, rodam em paralelo.
Então, você tem o sistema de controle rodando em paralelo com o sistema de planejamento, rolando em paralelo com o sistema de percepção, e um alimenta o outro. Então, basicamente, o que acontece é que os sistemas down the stack, né, os sistemas de mais baixo nível, estão atuando em informações do último ciclo. E você roda isso com uma frequência autossuficiente, você consegue fazer isso de forma smooth, né, de forma contínua. Então, espero que você responda. Se não respondeu, pode perguntar de novo, que eu vou tentar responder melhor, mas basicamente você tem isso. Você tem todo o sistema rodando em paralelo, com a informação fluindo, e normalmente você tem uma latency, né? Você tem um atraso na informação. Ô, Léo, eu queria te... Opa. Você acabou? Eu só responder a pergunta da Eli também. Para introduzir o assunto no Brasil, o que você sugere investir em software? Vamos lá, Brasil é difícil sempre você prever essas coisas, então eu já estou fora do Brasil faz um tempo, mas vai ser muito difícil você desenvolver uma empresa completa de autônomo, um investimento de bilhões nessa área. O que é mais fácil e aí é um ciclo comum no Brasil, é você desenvolver uma parte. Então, como eu mostrei, o ecossistema é gigante, né? Não é só end-to-end, não é só tipo autonomia, você tem simulação, você tem hardware, você tem serviço de anotação, você tem um monte de coisa. Então, para introduzir nisso, é mais fácil você pegar uma dessas sub-áreas e começar por ali, na minha opinião. Além disso, talento, né? Eu sou um exemplo, mas o Brasil tem muitos dinheiros bons que poderiam facilmente trabalhar nessa área. Eu acho que precisa um pouco mais de interesse, um pouquinho mais de formação nessa área para realmente as pessoas começarem a poder entrar no mercado. Léo, antes da Janaína voltar, eu queria compartilhar um slide e te fazer uma pergunta de testes. Tá? Eu vou só compartilhar meu slide por um momento e fazer uma pergunta de testes. Bom, veja só, todos estão vendo, né? Todos estão vendo? Sim. Tá. A pergunta é, vamos lá, suponha que a gente tenha o AEB, Automated Emergency Brake, do jeito que está aqui. Você tem 3 órgãos que definem lá padrões de testes com determinados propósitos na Europa. Temos o primeiro, que é o UNEC, que é um órgão regulamentador, que tem um conjunto de testes que vai habilitar para você vender o carro. Então, tem um Audi, aí se eu passar nesses testes do A e B, eu consigo vender o meu Audi. Eu tenho um segundo cara que é particular, que é como se fosse esse UNC, seria como se fosse NHTSA. Esse Euro NCAP quer dizer como se fosse um órgão particular, que é privado, que é a SAI. Só que a SAI, além daqueles conjuntos de 100 testes, tem mais um conjunto de alguns outros testes, da 150, a gama. E aí, por fim, eu tenho aí as montadoras e fornecedores, que definem outros testes adicionais para aquela função no mundo real, para detectar falso negativo, falso positivo. E aí, na verdade, isso daqui quer dizer teste de rodovia que vai 300 mil quilômetros, 400 e tal. Como é que ocorre nessas montadoras? Como é que é o desenho desses testes? É feito tudo in-house ou a NHTSA tem uns testes básicos para algumas funções, a SAI tem outros? Como é que isso é realizado para validação do produto? Então, em forma geral, mais próximo com a terceira alternativa, né? Você tem os testes particulares, privados, basicamente uma questão de escala. Então, para você validar um veículo para dirigir de forma autônoma, sem ninguém dentro, em um ODD considerável, que seja, por exemplo, uma cidade de grande porte, o volume de testes que eu tenho que fazer é uma ordem de magnitude maior do que esse. Pelo menos. Assim, a gente está falando de milhares a milhões de horas de milhas. Então, assim, você não faz sentido, assim, talvez no futuro isso convir de uma convergência, mas hoje em dia acho que a NCAPs e afins estão assim, olha, as empresas têm mais recursos, as empresas têm mais capacidade,
estamos esperando as empresas proporem soluções para esse problema. Mas eu posso falar que sim, esse é um tema super forte, é um dos temas que eu mais trabalho hoje em dia, que é como você vai fazer validação e como você vai medir performance do seu sistema, do seu veículo. Mas é mais parecido com o terceiro, que é todas as empresas têm um super conjunto, né? Que é maior do que o da NCAP e da UNC. E elas compartilham esses... Não. E onde é que na parte de safety, né, que é um dos gargalos, os principais aí, nós temos aí 3 caras principais, né? Um é a Mobileye, né, que quer que aquele conjunto de safety dela que ela propõe seja padrão. Também dentro da I3E, porque tem um comitê só para isso. Aí você tem depois a NVIDIA, que na verdade a Mobileye fez uma melhoria da NVIDIA. E você tem o ODD, que eles falam que na verdade vai ser o padrão de fato da NHTSA. Como é que você enxerga esse embate? Tem ainda uma avenida de oportunidade nessa área de safety para se trabalhar? Sem dúvida. Não? Sem dúvida alguma. O que você tem que a Mobile, né? Mobileye e a NVIDIA são fornecedores. Então, eles estão querendo adicionar isso como parte do pacote de soluções que oferecem. Mas todas as empresas têm sua própria tecnologia de validação e suas próprias questão de procedimento de segurança. Porque faz parte do secret sauce, né? É meio que como você vai conseguir fazer isso. Né? Então, se você faz uma análise puramente matemática para você provar segurança, vai demorar dezenas de anos e bilhões ou trilhões de milhas. Então, assim, você tem que ter uma tecnologia, você tem que ter alguma coisa para se diferenciar, que não pode ser só você vai fazer o software, deixar ele rodando por 5 anos e ver o resultado. Por isso que o Aminon, né, o Aminon Chachua, ele fala bem nas palestras deles, principalmente nas SES, né, sobre o meu modelo é baseado em estatística, que o meu modelo é esse, matemático. Aí vem daquele encontro, né, ou seja, olha, eu não quero gastar 300 mil quilômetros com teste de rodagem, que é hora, tem um nível de perigo, segurança. E também, para virtualizar, não é uma coisa tão simples assim, né? Porque no caso de um radar, por exemplo, um radar, você tem que criar um ambiente virtual para que o radar possa detectar o carro, mas detectar a placa. E eu acho que o framework virtual também não está assim. Eu estou só falando, mas você que complementa. E só para botar uma escala, assim, se fosse uma questão de dirigir 300 mil milhas, ninguém discutiria. A questão é se vai ter de dirigir 300 milhões ou 300 bilhões. Entendi. Porque, assim, 300 mil milhas é o que todas as empresas maiores dirigem isso por ano facilmente. Assim, você vê isso por números públicos, né? Então, assim, a questão não é 300 mil. Se fosse só isso estava resolvido. Mas a questão é, a gente vai ter que dirigir 300 bilhões? 300 milhões? Entendi. Qual é a ordem de magnitude? Então, assim, mais uma vez, é uma coisa importante, mas todas as empresas estão trabalhando nisso, cada um tem sua estratégia, e normalmente passa por simulação. Alguma parte disso os dados são aumentados, né, augmented por simulação. Eu vou fazer só a última pergunta, para não abusar da sua boa vontade e a gente finalizar, né? Qual que é o recado que você dá, assim, para um menino novo, inexperiente, para trabalhar com hard software? Para o cara que já tem um background, já como se fosse um engenheiro júnior, que está em alguma montadora, e para um cara já experiente. Qual que é o recado, Gagnar? O que é interessante? Nós estamos precisando de cara que trabalhe com planejamento de caminho. Não, nós estamos precisando de um cara que trabalhe com decision making. Olha, então, para isso aqui, estuda o ROS, estuda programar. O que é de dica que você dá, o seu Léo dá? Vamos lá. Tem que ir para os Estados Unidos, né? Sim, minha primeira dica seria vem trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque profissionalmente não tem nada melhor, assim, nenhum trabalho que eu tenha feito até hoje foi mais rewarding do que esse, em todos os sentidos. Então, essa seria a primeira dica, venha trabalhar numa empresa de carro autônomo aqui. A segunda dica, que essa acho que é bem geral, aqui é muito técnico. Então, assim, diferente do Brasil, um processo de entrevista aqui, você vai passar por entrevista técnica, você vai ter que escrever código, você vai ter que responder perguntas. Já me perguntaram como é que se modela um carro, faz uma modelagem dinâmica de um carro num quadro branco. Então, assim, é um processo muito técnico. Então, você tem que ter realmente um background técnico forte, um background teórico forte.
Não é só uma questão de, vou entrar e depois me resolvo. Em termos de tecnologia, eu sou sempre adepto da teoria de uma base forte, mas importante para saber uma tecnologia específica. Eu, quando comecei, não sabia usar ROS. Isso se aprende, isso ninguém vai... Não é um deal breaker. Você não saber programar é um deal breaker, você não saber usar ROS, não é um problema. Mas você tem que ser notado, né? É um mercado muito aquecido, mas também tem muita gente. Mas aqui você tem gente do mundo inteiro querendo vir para cá. E, infelizmente, os Estados Unidos ainda ele é muito centralizado em Estados Unidos, então se você não tem uma formação aqui, é difícil você conseguir uma abertura. Não é impossível, eu consegui, eu não tenho formação americana, mas é difícil, então você tem que ter alguma coisa que te diferencia. Ou uma experiência prévia, ou um projeto, ou alguma coisa que fale, não, calma aí, deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo, porque é interessante. E assim, experiência prévia não precisa ser, não, eu trabalhei na montadora X, na montadora Y, embora isso seja de grande valor. Mas pode ser, olha esse projeto que eu fiz aqui, baseado nesse sistema, olha esse paper que eu escrevi para esse congresso. Isso são diferenciais, né? Mas, resumindo, tem uma base forte, tem um conhecimento técnico forte, porque isso que vai ser avaliado. Foca na teoria, não foca em aplicações, porque aplicações você aprende na teoria, você não aprende rapidamente. E tem alguma coisa diferencial. Não imagine que, eu tenho um mestrado, eu tenho minha tese aqui que eu escrevi, publiquei nessa conferência aqui, nesse paper mais ou menos, isso vai ser suficiente. Não, você tem que ter alguma coisa realmente que chama a atenção, porque tem muita gente aplicando. Tem muita vaga, mas tem muita gente. Bom, eu não vou abusar da sua boa vontade, a gente combinou o horário, eu fico grato. A todos que participaram aí, eu agradeço a todos pela cordialidade, eu acho que foi muito positivo, Léo, foi realmente, eu te prometo que eu não vou te abusar mais nessa questão de chamar, mas obrigado aí, o Léo é uma pessoa, eu tenho experiência com contato com muita gente, mas é aquele brasileiro que quer ajudar os brasileiros, então é uma pessoa única, por isso que ele fica tranquilo, tem uma vida tranquila e se dá bem, mas ensina a gente bastante, tem uma paciência danada, né? E ontem também a gente conversando e só tenho a agradecer. Fique à vontade aí, depois, né, Léo, qualquer coisa, ou pelo LinkedIn, até conversar contigo. E só tenho a agradecer. Novamente, eu te agradeço de coração aí. E você sempre agrega para todos nós aí. Alguém queria falar mais alguma coisa, alguma cordialidade para a gente encerrar? Eu queria deixar o recado que eu coloquei ali no chat de novo, o pessoal que chegou depois, para preencher o formulário, para a gente gerar o certificado da palestra e procurar mais temas para ter mais palestras. Obrigada. Tá bom. Taka, você quer falar alguma coisa? Taka? Demorou aqui para fazer o mute. Não, já botei no chat aí. Parabéns, Max, Leonardo e Janaíne, né? Então, parabéns aí. Obrigado. Obrigado a todos aí. Eu não vou falar um por um aí, porque senão acho que vai faltar outros, né? O João Hoffman, aquele do artigo aí, que ele está assistindo também. Lembra do Carla com o Apolo? É o menino que está lá na Volvo também. Então a gente está bem feliz aí com todo mundo se dando muito bem, o Ronaldo Lins, o Daniel. Aqui eu estou, como diz o outro, eu estou realizado, muito mais do que realizado, né? Conseguindo cumprir uma missão aí, graças a Deus. Obrigado, Léo. Só um breve comentário. É um prazer sempre falar contigo, Max, falar com os alunos. Com grande felicidade que eu faço isso. Se alguém quiser entrar em contato, perguntar mais coisa, sinta à vontade. Eu tenho LinkedIn, vai entrar no LinkedIn, só fala, olha, eu vi sua apresentação, eu sou fulano, tem uma pergunta, tem uma dúvida, queria saber mais, só falar comigo que eu às vezes demoro para responder, mas normalmente eu respondo. A melhor forma de contato seu é do LinkedIn ou você tem outra forma? LinkedIn é mais fácil, sinceramente. Deixa eu pegar aqui não. Deixa eu pegar aqui o seu, porque tem o outro Leonardo Orestein, ele mora em Israel. Né? E aí acabou que ele falou, não sou o Léo que você está falando. Eu falei, não, beleza. Aí acabou que tudo ele me adiciona em conversa, acabou que a gente ficou fazendo amizade. Ele é da área de civil.
Aí tá o link do LinkedIn do Léo. Tá? Então tá, beleza. Obrigado, Léo. Bom descanso aí, já são 6 horas aí, né? São 4. Falta o trabalho agora. Tem o Slack tá pulando aqui. Então tá, então um abraço aí. Fique com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Abraço, até mais. Gente,